Boa tarde, hoje iremos apresentar sobre o cortiço. Nosso grupo é composto por Lívia, Nathalie, Sofia, João, Manuel, Tiago, Vinícius e Vitória. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, no dia 14 de abril de 1857. Em 1871, matriculou-se no Liceu Maranhense e dedicou-se ao estudo da pintura. Foi também caricaturista, jornalista e diplomata. É membro fundador da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras. Com 19 anos, ele foi levado pelo irmão, o teatrólogo e jornalista Arthur Azevedo. Eles foram para o Rio de Janeiro. Começou a estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde revelou seus dons. Logo passou a colaborar com caricaturas para os jornais O Mequetrefe, Fígaro e Zigue Zague. Em 1881, ele publica O Mulato, que foi um romance que iniciou o movimento naturalista no Brasil. A obra denunciava o preconceito racial existente na burguesia maranhense e provocou uma reação indignada da sociedade, que se viu retratada nos personagens, mas o livro foi um sucesso de vendas. Preocupado com a realidade cotidiana, seus temas prediletos foram a luta contra o preconceito da cor, o adultério, os vícios e o povo humilde. Na obra Cortiço, Aloysio retrata o aumento da população no Rio de Janeiro e o aparecimento de núcleos habitacionais, denominados cortiços, onde se aglomeravam trabalhadores e gente de atividades incertas. O grande personagem do romance é o próprio Cortiço. Bom, o livro começa com a saga de João Romão em busca do enriquecimento. Para acumular capital, ele explora seus empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. Sua amante, Bertoleza, o ajuda de domingo a domingo trabalhando sem descanso. Em oposição a João Romão, surge a figura de Miranda, um comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma brasa de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. Não havendo consenso, há um rompimento provisório de relação entre os dois. Com inveja de Miranda, que possui condição social mais elevada, João Romão trabalha ardorosamente e passa por privações para o enriquecimento mais que seu oponente. Um fato, no entanto, muda a perspectiva do dono do cortiço. Quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também ostentar uma posição social reconhecida, frequentando ambientes requintados, adquirindo roupas finas, ir ao teatro, ou seja, participar ativamente da vida burguesa. No cortiço, paralelamente, estão os moradores de menor ambição financeira. Destacam-se Rita Baiana e Capoeira Firma, Jerônimo e Piedade. Um exemplo de como o romance procura demonstrar a má influência do meio sobre o homem é o caso do português Jerônimo, que tem uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana. Opera-se uma transformação no português trabalhador, que muda todos seus hábitos. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, João Romão promove várias mudanças na estalagem, que agora ostenta ares aristocráticos. O cortiço também muda, perdendo o caráter desorganizado e miserável para se transformar a vila de João Romão. O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante de casamento. Mas, no entanto, o empecilho é representado por Bertoleza, que, percebendo as manobras de João Romão para se livrar dela, exigiu usufruir os bens acumulados ao seu lado. E para se livrar da amante que atrapalha seus planos de ascensão social, Romão a denuncia a seus donos como escrava fugida. E, em um gesto de desespero, prestes a ser capturada, Bertoleza comete suicídio, deixando o caminho livre para o casamento de Romão. Uma das características do naturalismo é o amplo retrato dos instintos animais de cada pessoa, sejam eles sexuais ou relacionados à sobrevivência. Assim, é claro que a realidade não é apresentada de forma romântica. Na verdade, mostra a animação do personagem. O contraste social é evidenciado principalmente pelas proximidades de cortiço. Vale lembrar também que esses espaços atuam como heróis no trabalho, pois são retratados com vida e sentimentos. Um exemplo disso é a frase: "O cortiço tem os olhos abertos", quando se refere às janelas da casa,
O tempo é linear e cronológico. O narrador, ele é onisciente, então seria na terceira pessoa. Vale lembrar que no decorrer da história ele perde essa construção e passa a resistir à moral dos feitos retratados. O cenário é a ação do filme que passa no Rio de Janeiro no século XIX, durante as transformações urbanas. A obra do Cortiço é a mais emblemática do movimento natural do Brasil. A grande pergunta do escritor era sobre o meio ambiente, raça e história. Assim, a degradação e a decadência do ser humano pode ser explicadas pela mistura de raças, que, segundo Aloysio, leva à promiscuidade. Além disso, o meio influencia diretamente o comportamento de seus heróis. A desigualdade social é um tema amplamente discutido, que é reforçado pelas diferenças sociais e históricas entre as pessoas envolvidas. É, portanto, um retrato revelador da sociedade brasileira em meados do século XIX. A busca pela ascensão dos heróis prova suas ambições, envolvidas em questões superficiais. Embora tenha sido escrevido no século XIX, ainda hoje podemos perceber essa atitude de elevação social na sociedade brasileira. Em O Cortiço, aparecem basicamente duas linhas de conduta, uma que trata das questões sociais e outra das questões individuais e sentimentais. No caso das questões sociais, temos como maior representante o personagem João Romão, que torna-se um grande comerciante, passando por cima de tudo e todos. Assim, através de uma representação crua das relações sociais, que aqui são puramente movidas pelo interesse individual, tem-se uma crítica social. Já nas questões individuais, sentimentais, temos o personagem de Jerônimo, que casa com a Rita Baiana, mas não por amor. Ele se envolve com ela porque se sente atraído sexualmente por ela. No capitalismo incipiente, o explorador vivia muito próximo ao explorado. Daí a estalagem de João Romão estar junto aos pobres moradores do Cortiço. O leitor acompanha a ascensão econômica e social do inescrupuloso João Romão. Partidário do pessimismo influenciado por teorias deterministas, Azevedo submete seus personagens ao poder do sexo e do dinheiro. Nas palavras do próprio narrador, era uma aglomeração de machos e fêmeas, seres que gravitavam em torno do verdadeiro personagem da história. Tal como Germinal Desola, os personagens de O Cortiço servem de arauto das questões naturalistas que vigoravam na literatura brasileira no período. São muitos os tipos que gravitam em torno da narrativa, mas alguns possuem maior destaque. Entre eles, João Romão, um taverneiro português, representante da exploração capitalista; Bertoleza, mulher negra, escrava fugida, quitandeira que trabalha para João Romão, e é um ser humano que não perde a condição subalterna ao prestar serviços no ambiente que lhe acolheu. Curiosidades. O Cortiço é considerado o romance mais exemplar do gênero naturalista. Nesse livro é fácil perceber a imagem que os naturalistas possuíam em relação ao relacionamento e envolvimento amoroso. Temos um filme, criado em 1978 por Francisco Ramalho Jr., com um roteiro totalmente baseado no livro. Conta com a participação especial de Beth Faria como Rita Baiana, Mário Gomes como Jerônimo e Armando Bogos como João Romão. O Aloysio Azevedo foi o melhor representante da tendência naturalista do realismo brasileiro. O romance de Aloysio Azevedo segue de perto as determinações do chamado romance experimental, conceito elaborado pelo escritor francês Émile Zola. O livro foi publicado em 1890. O Cortiço é um romance naturalista de autoria de Aloysio Azevedo, maranhense. É a obra mais importante deste movimento naturalista no Brasil. O Cortiço é um romance naturalista do brasileiro Aloysio Azevedo, publicado em 1890, que denuncia a exploração e as péssimas condições de vida dos moradores das estalagens ou dos cortiços cariocas no final do século XIX. Os principais personagens da obra são João Ramon, o português dono do cortiço, da venda e da pedreira; Bertoleza, escrava amante de João Ramon, que trabalha para ele; Miranda, português burguês casado com Estela e que vive ao lado do cortiço, João Ramon; Estela, esposa infiel do português Miranda; Zulmira, filha de Estela e de Miranda, além de esposa
de João Ramon. Algumas obras de Aloysio Azevedo. Aos 20 anos, Uma Lágrima de Mulher, O Mulato, Mistério da Tijuca ou Girandola de Amores, Memórias de um Condenado ou A Condensa Vesper, Casa de Pensão, Filomena Borges, O Homem, O Cortiço, A Coruja, A Mortalha de Alzira, Demônios, O Livro de uma Sogra, O Japão, O Touro Negro, Os Doidos, Casa de Orates, Flor de Lis, Em Flagrante, Caboclo, Um Casto de Adultério, Venenos que Curam e República.